Desde que me lembro, havia algo diferente em mim. Não era visível aos olhos, não era algo que os outros notassem facilmente. Mas dentro do meu peito, bem no centro, pulsava uma sensação constante de que o mundo ao meu redor era mais vivo do que parecia. Enquanto outras crianças brincavam de correr, pular e inventar mundos imaginários, eu observava as árvores balançarem como se dançassem. Sentia o vento me tocar como um sussurro antigo e muitas vezes escutava o som da terra, como se ela respirasse. Minha avó costumava dizer que eu era filho da lua e que o meu espírito caminhava ao lado de uma deusa antiga, tão velha quanto o tempo. Na época, não compreendia o que ela queria dizer, mas aquelas palavras ficavam ecoando dentro de mim nos momentos mais silenciosos da noite. Eu cresci em uma casa simples, cercada por floresta, longe da cidade. E foi ali que tudo começou. Um dia, aos 7 anos, durante um verão morno e cheio de cigarras, algo aconteceu. Estava no quintal, descalço, com as mãos sujas de terra depois de plantar algumas sementes com minha avó. Ela se afastou por um instante e eu fiquei ali sozinho. Foi quando senti, e não há outra palavra, uma presença. Uma força suave, mas imensa, me rodeando. Olhei para o céu e vi uma borboleta azul pousar na minha mão. Ela ficou ali por longos segundos. Seus olhos negros pareciam me olhar como se reconhecessem algo dentro de mim. Naquela hora, sem entender o porquê, chorei. Não de tristeza, mas de algo que eu só conseguiria nomear muitos anos depois. Reconhecimento. A deusa havia me tocado. Os anos passaram e, como acontece com muitos, a vida me puxou para longe daquilo. Escola, obrigações, dúvidas. Quase me esqueci do chamado. Quase. Mas ele nunca se calou completamente. Nos sonhos eu andava por bosques encantados. Sentia o aroma de incensos que não estavam presentes. Escutava canções em línguas que eu não conhecia, mas compreendia com a alma. E em todos esses sonhos, uma figura feminina, envolta em luz e sombras, me observava com um olhar sereno e profundo. Foi na adolescência, em meio a uma confusão de identidade, dor e solidão, que a magia voltou com força. Um dia, cansado de tudo, caminhei até a floresta próxima. Sentei à sombra de um carvalho e pedi, de coração aberto, por respostas. Não vieram em palavras, mas em sensações. Senti uma energia subindo pela minha espinha. A temperatura do ar mudou. A natureza pareceu me ouvir. E eu entendi. Estava sendo chamado de novo. A partir dali, comecei a buscar. Li sobre bruxaria natural, Wicca, tradições pagãs. Tudo o que era relacionado à magia me fascinava. Mas nada se comparava aos momentos em que eu apenas me conectava, sentado em silêncio, com os pés na terra, observando a dança das folhas, sentindo o pulsar da lua dentro do meu peito. Foi assim que descobri que a magia verdadeira não está nos livros, mas na vivência, nos rituais simples, no respeito às estações, no alinhamento com os ciclos da terra e do corpo. Ser um praticante da magia natural mudou tudo. Comecei a entender que a vida não é algo que acontece comigo, mas algo que cocrio com o universo. Aprendi a usar ervas para curar não apenas o corpo, mas também a alma. Descobri que posso limpar minha energia, atrair proteção, abrir caminhos, tudo com elementos que a natureza já oferece. Tornei-me mais calmo, mais intuitivo, mais forte. Aprendi a ouvir o sagrado em mim. E, principalmente, aprendi que a deusa nunca deixou de me guiar. Nos dias mais escuros, quando pensei em desistir, ela enviava sinais. Uma pena branca caída no meu caminho. Um sonho lúcido. Uma vela que se apagava sozinha após um pedido atendido. A magia é real. E ela está em tudo. Hoje, eu caminho com confiança. Tenho meu altar, meus rituais, meus banhos de ervas, minhas noites de lua cheia, onde danço sob o céu com gratidão. E mais do que tudo, ajudo outros a lembrar que também foram chamados. A magia é o retorno para casa. É o reencontro com o que sempre fomos. Antes das dores, das máscaras, das dúvidas. Sinto paz, sinto poder, sinto amor profundo por mim e pelo mundo.
E se você sente esse chamado, mesmo que pequeno, mesmo que confuso, saiba, a deusa também está tocando você. Basta ouvir, basta se permitir lembrar. Essa é minha história. Mas pode ser a sua também. A magia não escolhe apenas alguns. Ela está em todos nós. A pergunta é: você está pronto para despertar? Naquela noite, logo após ter sentido o chamado mais uma vez, voltei para casa com o coração acelerado e as mãos ainda trêmulas. Fechei a porta, apaguei as luzes e me sentei no chão do quarto. Por instinto, acendi uma vela. Algo me dizia que aquele fogo aceso simbolizava algo maior. E enquanto a chama dançava silenciosa, vi nela a confirmação do que eu já sabia desde criança. Eu havia sido escolhido. Ou melhor, eu havia respondido ao chamado. A partir daquele dia, a vida nunca mais foi a mesma. Comecei um caminho silencioso, muitas vezes solitário, mas incrivelmente revelador. Descobri que a magia não exige seguidores, templos, nem títulos. Ela exige presença. Aprendi que a primeira iniciação não acontece por mãos humanas, mas quando a alma decide voltar a escutar o que a terra sempre disse: você pertence a mim. Você é parte disso tudo. Passei meses estudando sobre os elementos: terra, água, fogo, ar. E percebi que cada um deles também vivia em mim. Minha estabilidade e persistência eram terra. Minha intuição e emoções, água. Minha vontade de mudar o mundo e acender paixões, fogo. E minha curiosidade sem fim, meu desejo de aprender, ar. Pela primeira vez, comecei a entender quem eu realmente era. E nesse reconhecimento fui curando partes de mim que por anos estavam adormecidas ou machucadas. Na prática da magia natural não existem dogmas rígidos, existem ciclos. E isso para mim foi libertador. Descobri que tudo tem seu tempo: plantar, esperar, colher, agradecer. Isso me ensinou paciência, algo que nunca tive. Me ensinou a confiar nos processos invisíveis. Me ensinou que nem tudo o que parece estagnado está morto. Às vezes, a semente está apenas germinando no escuro. Comecei a criar rituais simples. Acendia incensos ao nascer do sol. Preparava banhos com arruda, alecrim e lavanda nas noites de lua cheia. Escrevia desejos em folhas secas e os soltava no vento. Cada gesto, por menor que fosse, me fazia sentir parte de algo maior. O mundo deixou de ser um lugar frio e aleatório. Tornou-se um espaço mágico, vivo, onde cada pedra, folha, animal e nuvem carrega um propósito. E eu também. A saúde emocional começou a melhorar. As crises de ansiedade foram diminuindo. Passei a confiar mais em mim, a sentir meu corpo, minha respiração, meu coração. Era como se a deusa, em sua infinita sabedoria, tivesse me recolhido em seus braços invisíveis e dito: agora você está pronto para se lembrar. Com o tempo, outras pessoas começaram a surgir no meu caminho, como se estivéssemos todos sendo chamados ao mesmo tempo. Conheci praticantes antigos, mulheres sábias, homens que encontraram na magia a cura de traumas profundos. E o que todos nós tínhamos em comum era isso: um momento de despertar, um sussurro, um sinal, um sonho. Algo que rompeu o véu da rotina e nos fez lembrar. Porque a verdade é que a magia natural é o caminho do retorno. É lembrar que as pedras curam, que a água limpa mais do que o corpo, que o fogo transforma, que o vento sussurra segredos se estivermos dispostos a ouvir. Com a prática constante, minha vida mudou. As decisões se tornaram mais intuitivas. Comecei a atrair pessoas mais alinhadas. Percebi sincronicidades quase diárias. Uma borboleta cruzando meu caminho exatamente quando precisava de coragem. Uma música aleatória com palavras exatas. Uma flor brotando onde nada havia antes. Tudo isso, pequenos milagres, que só quem desperta percebe. Hoje não sou mais a criança confusa, nem o adolescente perdido. Sou alguém em constante transformação, guiado por uma força maior, mas que vive dentro de mim. A deusa, agora,
Não é mais uma presença distante. Ela vive nos meus gestos, nas minhas palavras, no modo como preparo meu chá, no cuidado com minha casa, no respeito com os ciclos da natureza e do meu corpo. Ser praticante da magia natural me devolveu o poder de ser inteiro, de criar minha realidade, de entender que tudo está conectado, que cada pensamento, emoção e ação ecoa no universo e retorna. Aprendi que somos todos nós, feiticeiros adormecidos, e que basta uma faísca, um momento de escuta verdadeira, para reacender esse poder. E se você chegou até aqui, se algo em você está vibrando agora, se sentiu um arrepio, uma lembrança, uma emoção inexplicável, então talvez a deusa também esteja sussurrando o seu nome. Talvez este seja o seu chamado. E se for, não tenha medo. A iniciação não é um ritual distante. Ela começa no instante em que você diz: eu aceito. Aceite sentir. Aceite lembrar. Aceite ser parte. Porque quando você desperta, o mundo desperta com você. E a magia, que sempre esteve presente, finalmente pode dançar livre pela sua vida. E se você se identificou com os caminhos mágicos da magia natural, não esqueça de pegar seu e-book, se aprofunde nos ensinamentos mágicos e boa jornada.